Olá, bom dia a todos e a todas. O meu nome é Isadora e eu faço dupla graduação com a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e a Northeastern University em Boston, e eu estudo administração de empresas. E é com muito prazer que hoje eu apresento para vocês o painel de saúde da 7ª edição da Brasil Conference, que terá como tema o fortalecimento do SUS, considerando o legado da pandemia e os próximos anos. No momento no nosso país em que a gente discute tantos erros do passado, hoje a gente pretende focar em quais deverão ser os acertos do futuro com relação à saúde pública no Brasil. O painel será moderado pela Márcia Castro, professora associada da Escola de Saúde Pública de Harvard. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela participação de todos. Bom dia, obrigada Isadora e obrigada Brasil Conference por dar espaço para a discussão de saúde. Bom, o nosso painel tem um time fantástico e a gente começa com o Dr. Armínio Fraga, que é economista, ex-presidente do Banco Central de 99 a 2002 e é fundador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que tem dado uma contribuição muito importante para o debate atual. Dr. Carlos Gadelha, coordenação de ações de prospecção da presidência da Fiocruz, com uma experiência ampla em inovação em saúde. Doutora Lígia Bahia, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das pessoas que mais entendem sobre saúde coletiva, políticas de saúde, planejamento e, acima de tudo, sobre o SUS. Dr. Luiz Henrique Mandetta, que é médico e dispensa apresentações, ocupou o cargo de ministro da Saúde durante os primeiros meses da pandemia. Bom, eu peço a todos os palestrantes que sejam breves, que a gente tem muita coisa para falar, e eu queria começar com uma pergunta ampla para cada um de vocês. Peço que vocês façam uma reflexão inicial de cerca de 3 minutos, e a pergunta é: como fortalecer e aprimorar o SUS nos próximos anos? E eu queria começar com a doutora Lígia Bahia. Bom dia, eu queria iniciar assim agradecendo muito o convite, é uma honra, né? E é uma alegria estar aqui, né, com gente tão legal como somos nós todos, né, me incluindo entre essas pessoas tão legais. Mas assim, acho que é uma pergunta muito importante, né? Nós temos que acertar, não podemos mais errar diante das tragédias, né, que nós estamos vivenciando, da tragédia sanitária, a qual se acopla uma tragédia humanitária, e para não errar, para fortalecer o SUS, eu diria que nós precisamos explicitar as finalidades do SUS, né? Quais são as finalidades do SUS? Nós queremos que os brasileiros e brasileiras vivam mais, nós queremos diminuir a mortalidade materna, nós queremos diminuir a mortalidade das crianças abaixo de 5 anos. Esses desfechos, eles são fundamentais. Nós não teremos o SUS fortalecido se nós só discutirmos os meios. Então, é fundamental, e eu estou aqui me apoiando num economista muito querido por mim também, eu sei que por outras pessoas aqui, que dizia o seguinte: não adianta a gente discutir saúde, política de saúde, sem ética. Quais são as pessoas que serão atendidas? Como essas pessoas serão atendidas? Não é? Hoje nós estamos entre o ECMO, que atende assim, pessoas assim, ultra, um extrato muito... ECMO é aquele equipamento, né, que permite uma circulação extracorpórea, e pessoas morrendo na UPA. Como que a gente vai resolver isso, não é? E a gente não resolve isso só falando de coisas, de leitos, de número de médicos, etc, etc. A gente precisa explicitar valores. Inclusive, precisamos estimular a discordância, a divergência. Quem diverge? Quem considera que o SUS é um direito universal à saúde e quem não considera. A sociedade brasileira é plural e, portanto, espera-se que esse debate político, esse debate dos valores, ele seja bastante estimulado na sociedade brasileira, porque assim a gente fortalece o SUS. O SUS é a perna operacional do direito à saúde no Brasil, né? E é o direito à saúde justamente que, se a gente tem direito à saúde, a gente tem o SUS fortalecido. Se não tem direito à saúde, o SUS, ele é um SUS muito interessante, muito importante, mas é um SUS que ele falha nos momentos, por exemplo, que a gente mais precisa, né? Muito obrigada, Lígia. Doutor Armínio. Mudo. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui também, com esse grupo aqui na tela e com alunos. O ambiente universitário é sempre dos meus favoritos, se não o favorito.
Olha, o SUS nasceu com uma missão constitucional universal, como já foi dito, e mostrou ao longo dos anos o seu valor. No entanto, curiosamente, o espaço orçamentário do SUS nunca foi aquilo que se imaginava. Então, eu diria assim, o fortalecimento começa por aí, eu posso voltar ao tema, estou querendo ficar dentro dos meus minutos, mas o espaço orçamentário é surpreendente, surpreendente. Quer dizer, um país que escolheu como modelo o sistema inglês, onde 80%, 90% do gasto com saúde ocorre dentro do sistema público, um país que fez essa escolha, que é o nosso, gasta menos de 50% com o SUS. Eu acho que essa altura, menos do que 45% do gasto em saúde vai para os 75% da população que dependem do SUS. Então, acho que começa por aí. É uma questão de prioridade, no fundo é uma questão política, como disse a Lígia, é uma questão ética também, e que está meio perdida. A ciência que é a verdade, ela está perdida a despeito, de um lado, dos sucessos que comprovam a importância e os resultados, né, de um sistema que funcione. O Brasil tem muita coisa a mostrar, mas, do outro lado, um sistema que hoje sofre com essa situação terrível que o mundo inteiro hoje enfrenta da pandemia e, no fundo, nos frustra. No fundo, nos frustra. Porque é que, tendo o SUS, nós não podemos fazer mais. Então, isso talvez sirva como um alerta para chamar a atenção da falta de prioridade que vem ocorrendo na prática com o SUS. Eu não tenho o conhecimento que meus colegas aqui de tela têm, então não vou me arriscar a falar, tem muita coisa que pode acontecer para melhorar, para fortalecer, universalizar de fato a atenção básica, pensar em tecnologia, em pesquisa, em gestão, tem muita coisa, mas eu acho que o foco deveria ser por um ângulo positivo. Existe uma demanda por o SUS já se provou ao longo dos anos capaz de entregar resultados extraordinários, mensuráveis, como provocou absolutamente na mosca a Lígia, como sempre, aliás. Eu acho que nós queremos mais, sabe? É isso. Tá? O momento é meio tenebroso hoje, porque eu diria que as nossas lideranças não têm conseguido aproveitar esse potencial. Mas eu paro por aqui, mais uma vez agradeço. Obrigada, doutor Armínio. Ministro Mandetta, como fortalecer e aprimorar o SUS nos próximos anos? Bom dia a todos, bom dia à comissão organizadora que fez esse convite, Márcia Castro, com quem já tive diálogos aqui sobre saúde pública, Lígia, Gadelha, Armínio, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Nosso sistema, a Lígia tocou no ponto, valores, ética, equidade, que são princípios pelos quais a gente se norteia, de universalidade, integralidade e equidade. E nós trabalhamos ainda muito pouco esses princípios para contextualizarmos como será a nossa integralidade, de que conceito de integralidade a gente está falando, de que conceito de equidade a gente está falando. Isso ficou uma coisa sendo feita pelos usos e costumes. O maior observatório social epidemiológico na linha da vida de todo o brasileiro, que compreende da fecundação, do pré-natal, da infância, da vida economicamente ativa, diretamente relacionado com tomadas de decisões, utilizando esse sistema como guia, como farol das transformações que são necessárias. Todas as vezes que se mede a intervenção do SUS dentro de políticas bem organizadas, e aqui a gente pode citar o PNI, a gente pode citar a própria estratégia de saúde da família, que são políticas fulcrais que marcaram no seu tempo e que transformaram nos anos seguintes e mostraram os resultados do investimento custo-benefício. Mas não há um setor que seja mais ou menos importante. Se a gente falar e deixar de falar do complexo industrial e pesquisa, e ciência e inovação, que o Gadelha vai abordar com certeza, a gente vai ver
a nossa dependência de 38 bilhões de dólares de PIB, de balança comercial negativa que a gente gasta com saúde. A gente queima a safra de soja de Mato Grosso do Sul, meio Paraná, por conta da nossa dependência em ciência e tecnologia. Então, todos esses canais, eles dialogam e eles se fecham no grande observatório que é o SUS e que deveria ser tomado como elemento de decisório. Agora, ele sai fortalecido dessa pandemia até pelo desprezo que foi dado a ele, até pelo desmanche que foi tentado dele, e que ele resiste na ponta através da sua capacidade incomensurável de abrir as portas para a população. Eu vejo o SUS num momento triste do ponto de vista de cuidado, como citou o Armínio, mas vejo o SUS forte como nunca, como elemento que hoje toda a sociedade brasileira volta os olhos e fala: ainda bem que temos o SUS. Não há ninguém nesse país que não veja o SUS presente na vacina, na produção, na entrega, no delivery, na tentativa de minimizar, apesar dos líderes tóxicos que acabaram procurando minar as estruturas básicas do SUS, mas são tão sólidas que elas resistem, quase que falando: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Sempre tem um dia, tem o sol nascendo no dia seguinte, né? Doutor Carlos Gadelha, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer, é um enorme prazer estar aqui, adoro falar com os estudantes e eu acho que essa mesa é um pouco o retrato. Nós somos diversos, nós somos colegas, gostamos uns dos outros, mas nós somos diversos, mas a gente está com uma grande convergência. Eu acho que o próprio SUS, ele une as pessoas de bem, vou falar com a maior franqueza, e eu acho que a gente tem que pensar mesmo o conhecimento, a formação, a educação, a ciência, a serviço da sociedade, né? Então, seguindo aqui meus colegas e tentando especificar bem, os sistemas universais não são sistemas pobres para pobres. Os sistemas universais, eles têm uma característica para atender a coletividade e a sociedade. E isso, neste momento, é fundamental. Por exemplo, quando a gente pega um avião, antigamente tinham 2 classes, depois 3. Agora tem 10 classes diferentes. A gente não pode ter um SUS que a aspirina é para todos, a vacina básica ela pega 3, 4 classes, e o medicamento para tratamento de câncer avançado só para a classe executiva. Não é possível. Então, o SUS, antes de tudo, é um sistema, e hoje é tão importante isso, de solidariedade social, de uma visão humana, coletiva, onde a gente convive mesmos espaços. Como foi importante, na minha formação, ter estudado na escola pública, com pessoas com diferentes níveis de renda, com diferentes trajetórias, diversidade pura. E isto faz a gente não ter sociedades partidas, né? E o campo, né, que é sempre o campo que se espera um pouco de mim, né? Eu não vou me furtar. O campo da ciência, tecnologia e inovação, hoje ele se mostrou absolutamente central. A gente não pode ter conhecimento e tecnologia para poucos. Eu acho que tem uma questão que atravessa o campo todo, é como a gente cria produtos, tecnologias, formas de cuidado, de prevenção, que atendam e que permitam que o SUS seja sustentável, que os sistemas sejam, do ponto de vista do padrão tecnológico, sustentável. E o desafio é enorme. Eu vou dar só um exemplo da vacina, para ficar no meu tempo. A gente tem uma aceleração do tempo. A vacina que tinha sido desenvolvida no menor tempo tinha sido em 4 anos a de cachumba. Para a Covid foi 1 ano. Olha o desafio que isso coloca. Menos de 1 ano. O tempo se acelerou. E a globalização, desafortunadamente, aumentou a distância. O tempo se acelera e a distância aumenta. Então, isso coloca uma responsabilidade para as instituições de ciência, tecnologia e inovação, para os estudantes que estão se formando aqui, de como que a gente casa o nosso ritmo e a nossa capacidade de conhecimento de ciência e tecnologia para viabilizar sistemas tão centrais para a vida e para a coletividade como o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada, doutor Carlos. E agora, antes da gente falar diretamente sobre os anos futuros, eu queria pedir à professora Lígia e ao ministro Mandetta para refletir por que o SUS foi subaproveitado e continua sendo subaproveitado durante a pandemia. Eu queria começar com a professora Lígia, por favor.
Bem, eu acho que essa é uma pergunta central também, né? Obrigada, Márcia. Porque, na realidade, o SUS foi aprovado na Constituição de 1988, mas sempre houve divergências em relação ao SUS, né? A implementação do SUS sempre foi uma implementação nada linear, né? Muito, muito, muito difícil, e ao longo do tempo, então fica o SUS, né? O SUS ficou. É muito difícil retroceder com o sistema de saúde universal. As experiências internacionais demonstram isso, ninguém consegue. Se um sistema de saúde universal é aprovado, não há volta para trás. Exatamente por isso que tanto preocupa, digamos assim, hoje, esse debate nos Estados Unidos, né? Esse é um debate central, porque não há retrocesso. Então, não há retrocesso, né? Entretanto, quando o SUS foi aprovado, havia muita divergência, né? Há editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo, chamando o Arouca de comunista, de vermelho, o Ézio Cordeiro de o pior homem do universo. Enfim, então, esse consenso que nós temos hoje não era o consenso que nós tínhamos em 1988 de jeito nenhum, né? Mas, atualmente, nós temos um consenso. Todos amam o SUS. Todos são a favor do SUS, mas de que SUS? Não é? Certamente, se a gente for olhar assim, com um pouco mais de profundidade, não é do SUS constitucional, né? É de um SUS para pobres, é de um SUS básico. Entretanto, não existe SUS básico, né? Não pode existir um sistema de saúde básico, né? Não é ensino fundamental. Não é direito a, digamos assim, cursar até o 5º ano da tal série, né? É saúde, ela é saúde ou não é saúde. Então, isso realmente tem sido assim, uma tensão muito grande no Brasil e ao longo do tempo, né? Então, vamos lá, assim, os componentes, né, do sistema, oferta de serviços. A gente hoje tem uma oferta de serviços predominantemente privada em áreas estratégicas, por exemplo, leitos de CTI, não é? Que foi o que a gente está vendo até agora, as dificuldades. Na força de trabalho, a gente tem uma confusão, as OS não resolveram, né? Nós temos uma OS no Brasil que contrata 57 mil pessoas. É uma big empresa e não resolveu o problema que nós temos de formação, não é, de profissionais de saúde e de inserção desses profissionais de saúde no mercado de trabalho. Informações, né, que é um terceiro elemento muito importante do sistema de saúde também. A gente não conseguiu modernizar as informações no Brasil. Sequer nós temos, digamos, uma coisa simples, aplicativo para vacina, que até a Índia hoje está usando. Não é? O Brasil está vacinando sem um aplicativo, veja, alguma coisa assim da idade da pedra, né, do ponto de vista das informações. Em relação aos medicamentos, vacinas, etc., acho que o Gadelha já começou falando sobre isso. Né? A gente teve corte para ciência e tecnologia, né? Corte para ciência e tecnologia em plena pandemia. Então, não precisamos falar muito. Financiamento, acho que o Armínio já traçou o padrão de financiamento, ele é incompatível com o SUS, né? A gente não tem um padrão de financiamento de sistema de saúde universal, a gente tem um padrão de financiamento de sistema orientado para o mercado, e do ponto de vista assim, da governança, né? Nós tivemos 4 ministros da saúde em plena pandemia, né? Vários secretários de saúde que foram trocados em plena pandemia. Então, é evidente que a gente não tem continuidade administrativa, etc. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, no meu modo de ver, um grande problema do SUS para o SUS foi a imobilização da atenção básica. Nós não tivemos testes. E, portanto, o que era fundamental, né, que era um bloqueio de segunda etapa que a atenção básica poderia ter feito, detectando, né, e separando casos sintomáticos, né, dos não sintomáticos mais infectados e, portanto, assim, promovendo o auto-isolamento, etc., isso não ocorreu porque a gente não tem teste, nós não tivemos teste ao longo desse tempo todo. Então, o que é mais capilarizado, né, o que é, digamos assim, uma fortaleza do SUS, ela ficou imobilizada. E eu acho que isso explica muito, né? O SUS, então, virou a parte hospitalar. A parte hospitalar do SUS sempre foi um problema, não é? E o que era, digamos assim, o melhor do SUS ficou, digamos, invisibilizado. Assim, não tinha bala de oxigênio nas unidades de atenção primária, não tinha oxímetro, né, no início da pandemia. Então, tudo isso dificultou muito. E eu penso que isso a gente vai ter que resolver, né? Nós vamos ter que resolver isso rapidamente. Obrigada, professora. Ministro Mandetta, por que o SUS foi subutilizado, subaproveitado durante a pandemia? Bom, esse vírus ele veio para provocar
o mundo, ele não é um problema individual, ele é um problema da humanidade. E a primeira etapa, eu estava no Ministério, ela foi caracterizada por um mundo desarticulado, em que não havia nenhum tipo de liderança sequer para se fazer o mínimo de organização para equipamentos de proteção individual. Eu lembro das nossas reuniões, e o SUS estava muito forte, porque eu trouxe o CONASEMS e o CONAS para a bancada comigo na tomada de decisão. Era quase como se estivéssemos numa tripartite permanente ali dentro. Eles conversavam num dia e a gente deliberava junto no outro dia. E a utilização da atenção primária era a nossa grande fortaleza. Era por ali que a gente queria fazer a porta de entrada, com 340 mil agentes comunitários de saúde, 43 mil equipes. Nós estávamos na época do recadastramento, porque essa cobertura no sistema dava 78 milhões de brasileiros e ela tinha que cobrir 140, então o sistema estava vivo, com uma Secretaria Nacional de Atenção Primária, toda ela focada nesse trabalho. Mas sem máscara, sem equipamento de proteção individual, sem capote, como você vai colocar essas pessoas na situação de contato permanente? Então, aquele momento que a gente estava iniciando esse processo, o nosso foco número 1 era equipar para poder soltar. Depois, a parte de capacitação. Os agentes eles foram escolhidos pela ótica de liderança comunitária, mas sofreram nesses anos todos a não capacitação para um nível de intervenção numa doença infecciosa que causa receio a eles mesmos pelo seu não preparo para esse tipo de abordagem. Então, a gente já começou naquela época a capacitação específica para essa força de trabalho, e a única alternativa que vimos como possível naquele momento foi transformar o 136, que era um grande tronco do Ministério da Saúde, e utilizar ao máximo a tele para comunicar a atenção básica, comunicar as secretarias, comunicar as prefeituras para testarem na ponta, para poderem fazer as suas estratégias de bloqueio. Era muito difícil você ter aquela fortaleza, olhá-la, saber que você tinha que utilizá-la e você não ter os meios para, por conta de uma série de problemas, mas naquele momento, basicamente, por um colapso desse modelo de compra do mundo inteiro centralizada dentro da China, que precisa ser revisto. Eu tenho discutido aí várias mesas sobre regulamento sanitário internacional. Aquele modelo, quando ele fechou, ele deixou um colapso, um buraco no mundo. Era os Estados Unidos entrando na China com seus superaviões, levando tudo para lá, a guerra das máscaras, a Itália sem material para trabalhar, as enfermeiras da Inglaterra com um saco de lixo na cabeça. Aquele era o comum. Eu conversava muito com a Inglaterra, e eles também tinham a dificuldade de acionar a atenção primária deles. O Canadá também tinha dificuldade pelo mesmo motivo. Então, não tem uma coisa isolada. A partir do momento que se abasteceu, aí sim a gente iria vir com esse nosso pessoal. E tendo a vacina, vacinar o pessoal da saúde hoje, que está vacinado, era para a hora da gente estar em pleno emprego hoje, em total utilização da força, já que você tem na força de trabalho um dos pilares do enfrentamento dessa doença. Eu acho assim, como você perguntou muito especificamente da utilização, da potencialidade do SUS na pandemia, chama os olhos de todo mundo a atenção primária como porta de entrada, que seria a nossa maior fortaleza, mas essa fortaleza, na época, sem sequer uma máscara. Depois, os equipamentos todos, os oxímetros, o oxigênio para fazer alguma coisa domiciliar, a equipe multidisciplinar para entrar com uma fisioterapia respiratória, a questão até do SUS como aparato de tomada de decisão de auxílios sociais. O nosso plano de enfrentamento nas áreas de exclusão social, nas favelas, ele era muito ousado, partiria do Rio de Janeiro, não foi possível ter sido colocado também por esses motivos e também pela interrupção do trabalho. Mas vejo ali o que poderia ter sido o grande diferencial, como foi na cólera, como foi na HIV, como foi em vários episódios que essa atenção primária foi a porta de entrada. Ali eu acho que foi a grande dificuldade que a gente teve naquele primeiro momento. Obrigada. Eu acho que a gente vai continuar colhendo os frutos da atenção primária ter sido interrompida por algum tempo, né? Os resultados já estão começando a aparecer. Isso tem uma consequência que é de longo prazo, na verdade.
Bom, então agora eu queria começar essa reflexão sobre os próximos anos, e aí essa pergunta vai ser para todos vocês, novamente, vocês estão fazendo um trabalho ótimo, se mantendo ao tempo, vamos continuar desse jeito, para ser bem rico. Então, a ideia agora tendo em vista essa capilaridade e abrangência das atividades do SUS, né, que se forem potencializadas pode ser algo fantástico, o que vocês veem como o foco do Sistema Único de Saúde nos próximos anos, tendo como pano de fundo o legado da pandemia? Então, deixa eu ver, vou começar com o Dr. Carlos Gadelha. Bom, eu queria demarcar, até para poder chegar na resposta, né? A Fiocruz, há 20 anos, eu tive no Congresso falando isso, né? A gente alertava, essa agenda da ciência, tecnologia, inovação e da produção em suporte ao SUS, ela é uma agenda do SUS. Ela não é outra coisa. Esses mundos são interdependentes. Tudo que o ministro Mandetta falou agora, ao mesmo tempo, é produto industrial, é tecnologia, é ciência. Eu não faço atenção básica sem máscara. Eu não faço atenção básica do futuro sem inteligência artificial e Big Data. E os dados são muito preocupantes, né? Hoje, 88% das patentes estão apenas em 10 países em saúde. A concentração na inteligência artificial, a atenção básica do futuro, uma vigilância genômica inteligente, não se faz sem conhecimento, sem inteligência artificial, Big Data voltado para a realidade de sua população. E, ao mesmo tempo, com cuidado, com carinho, com atenção, com soro caseiro, com instrução, como as pessoas devem se proteger. Então, uma questão essencial, não vou dizer que tem uma professora, uma ícone da saúde pública, Cecília Minaio, que fala: a ciência e tecnologia não é a cereja do bolo do SUS, ela é o bolo. Não se faz mais SUS, não se faz mais atenção universal sem conhecimento, até para consumir menos produtos. Por exemplo, a política mais bem-sucedida para câncer no Brasil foi baseada em conhecimento científico que o cigarro faz mal à saúde, e se consumiu menos produtos para câncer. Por isso que eu digo, essa visão da tecnologia da indústria não pode ser mais medicamento, aquele padrão horroroso que é mais hambúrguer, mais câncer e mais medicamento. Não dá. É o próprio padrão tecnológico, e aí eu acho que a atenção básica é isso se coloca. É dramático mesmo a situação, e nenhuma visão fechada, velha de sistema produtivo. Mas nós não podemos ter uma dependência de insumo farmacêutico ativo de 90%. O maior sistema universal do mundo. O mercado brasileiro interfere no mercado global. EPI, alguns 90% de dependência de informação para proteger o profissional de saúde. O Macron falou recentemente que não era razoável um país não ter capacidade mínima para o cuidado das suas pessoas, né? Então, eu acho que esse desafio da gente colocar o SUS e a saúde como área central em uma estratégia de ciência, tecnologia, inovação e, por que não dizer, de desenvolvimento, reduzindo as assimetrias globais, ela é absolutamente vital. E não reduzindo a assimetria pela proibição, mas reduzir a assimetria pela cooperação, pela parceria e pelo suporte de Estado ao SUS e ao conhecimento e à ciência. Obrigada, doutor Carlos Gadelha. Doutor Armínio. Oi, obrigado. Vou tentar se complementar. Eu sou o mais novo do grupo aqui no campo da saúde, não me considero ainda capaz de ir muito fundo. Mas algo que me chamou a atenção também, além dos números que eu mencionei na minha primeira intervenção, foi uma espécie de estado geral de sítio, um setor entrincheirado. E eu acho que isso precisa ser repensado. Claro, no que diz respeito ao SUS, eu vi, assim, caricaturando um pouco, de um lado, um grupo dizendo: não, olha, o problema não é dinheiro, é gestão, e do outro lado, um outro grupo dizendo: não dá, mostrando os números que eu mostrei. Isso aqui não está certo. Claramente, o SUS não é uma prioridade nossa, de país, porque os nossos representantes tomaram a decisão, consciente ou não, de deixar esse buraco lá. E hoje eu enxergo tanto aqueles que querem mais tecnologia, mais gestão,
mais informação, mais uso de dados, mais integração, não só na fronteira da tecnologia, mas nas coisas mais básicas, cadastros, capacidade de identificar as pessoas, o que vale, aliás, para toda a política social brasileira. Isso não é só para a política de saúde, é algo que precisava ser mais integrado. Eu acho que a Márcia tem feito esse ponto em aparições públicas, eu acho que é muito importante. Mas eu vejo assim, espaço para avançar nas duas frentes. Quer dizer, é preciso mais dinheiro, é preciso mais gestão. E eu acho que o foco tem que ser em resultado. Assim, não há por que não ter focos múltiplos em paralelo no governo que tem 3 esferas, vários níveis. Então, com certeza, atenção básica, tecnologia, informação, a relação público-privada e assim por diante. Mas, em última instância, eu acho que o foco maior tinha que ser em entender o que está acontecendo, quais são os resultados, onde estão as carências e por que elas não estão sendo resolvidas, em última instância. Tá? E eu acho que isso é uma falha, em última instância, nós, política, nós, enquanto nação, não temos prioridades definidas e as coisas vão acontecendo e os buracos vão aumentando. Obrigada, doutor Armínio. Ministro Mandetta. Nós ousamos em colocar na Constituição um conceito de seguridade social ampliado, onde você tem saúde como um conceito de seguridade, junto com assistência social, junto com previdência, junto com família, é um conceito constitucional colocado. E a gente vê as áreas de sobreposição, eu vejo áreas assim de tomadas de esforços que deveriam ser comuns a essa área, sendo feita por ilhas que não dialogam. Isso, o SUS do futuro, isso, a próxima caminhada, o nosso observatório, o tamanho do sistema de saúde como elemento decisório dessas políticas de seguridade social que têm, por força constitucional, que serem feitas nesse conceito extremamente ampliado. O século XXI vai ser fantástico para se viver. A tecnologia ela veio para ajudar muito o SUS, para baratear, para colocar o especialista em áreas de difícil provimento, de dar suporte a essa geração nova que vem para dentro do sistema de saúde com uma formação mais frágil, e ela pode ser tanto de atendimento como de capacitação. O projeto de genômica para o Brasil, que foi assinado junto com a Inglaterra para se colocar 150 mil brasileiros dentro de um banco de dados genético que vai ser a grande tomada de decisões para tratamentos, para o câncer, para atenção primária, vai mudar a maneira como a gente tem saúde, ela desafia esses estudantes que estão aqui hoje a pensar nessa revolução pós-industrial, da informação, da gestão do dado, da qualidade, dos big datas, da inovação de tecnologia que venha para somar com o conceito, primeiro, de cuidado pessoal e intransferível desse pessoal de saúde, mas dando uma escala muito maior de possibilidades de aproveitamento de tecnologia. Quando eu vejo numa reunião dessa, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, falando de SUS, falando do seu olhar, que entrou para dentro dessa política de analisar as possibilidades transformadoras e olhar o SUS como uma possibilidade econômica para o país, de geração de divisa, de geração de renda, de captação de recursos internacionais e o multilateralismo que está na pauta e voltando, e o SUS sempre sentou às mesas multilaterais de uma maneira muito digna, muito forte. Eu tive no G20 em Osaka, eram ministros da saúde e ministros da economia para tomada de decisão de cobertura universal em saúde, acesso universal em saúde. Ou seja, as 20 maiores economias do mundo já enxergaram saúde como uma necessidade para essa nave chamada Terra. Então, o tema da ONU desse ano é um recomeço, o grande recomeço, é a releitura. Então, todas as nossas certezas devem ser colocadas sobre prova e essa elasticidade de pensamento que vai ser refletida. Eu acredito muito no potencial do ser humano, na sua capacidade de, nas crises, saírem. Acho que o que a gente ia fazer em 20, 25 anos, o investimento é tão agudo que dessa crise teremos novidades boas. Essa tecnologia da vacina com RNA, será que não está aí a saída para a dengue? Será que não está aí a saída para a malária? O que vem pela frente? A discussão da vacina como um bem público global, que o Brasilzinho aqui, eu lá
nos Estados Unidos, na OPAS, consegui colocar, e está na agenda da ONU, agora da Organização Mundial da Saúde, para ser discutido como dar escala em tempos de discussão de patente. Quebro a patente, dou um tiro no pé, ou faço um share mundial de aumento de transferência de tecnologia para vacinar 80% dos 8 bilhões de pessoas do mundo, já que a solução engana-se os Estados Unidos, se ele vacinando o seu país, acabou o problema. A cepa mutante pode estar no Laos, na Nigéria, pode estar aqui em Campo Grande, onde eu estou. Então, as lideranças mundiais, elas precisam ser impregnadas do conceito brasileiro de seguridade social ampliada, e esse é o futuro que a humanidade vai fazer, assim como vai ser no clima, assim como vai ser na sustentabilidade do meio ambiente, assim como vai ser no direito universal de acesso à educação, e vai ter que ser uma força convergente, e eu acho que o futuro passa por isso, por nós simplesmente olharmos a nossa Constituição e falarmos, olha, o conceito é muito mais amplo, vamos parar de sobrepor, vamos otimizar os nossos recursos, sabendo que somos um país em desenvolvimento e que pode muito mais com os recursos que tem chegar num resultado muito melhor. Acho que o SUS está maduro e pronto para receber vários olhares, desde que os olhares todos sejam convergentes com os valores que a Lígia chamou no início. Obrigada, ministro. Eu só espero que os líderes internacionais também sejam contagiados pela solidariedade, né? Porque eu acho que a gente precisa começar a discutir a geopolítica do descobrimento científico, a geopolítica da disseminação, porque o Sul da Terra está precisando de vacina e vai ser o último a receber. Então, eu espero que eles também sejam contagiados. Aliás, a gente está precisando de um vírus chamado solidariedade que se espalhe mais rápido do que o SARS-CoV-2. Desculpa de sair do meu papel de moderadora, mas não deu para não falar. Professora Lígia. Perfeito. Eu também concordo, acho que o foco está na finalidade. Agora, qual é a finalidade? Digamos que a finalidade do Brasil seja que a gente consiga aumentar a esperança de vida, né? É claro, os Estados Unidos, por exemplo, perderam meses de esperança de vida na epidemia do opiáceo. Então, isso aí resolve, né? Qual é a política? A política é resolver a epidemia do opiáceo. Nós perdemos anos de vida. Onde? Na política em massa de encarceramento, na proibição do aborto, no racismo estrutural da sociedade brasileira, e aí tem que quebrar o ovo para fazer omelete, né? Veja, aí é o seguinte, a saúde pública é essa área que consegue compreender, né, explicitar, evidenciar quais são as determinações sociais da saúde, mas nem todos estão de acordo, não é? Por exemplo, nós estamos de acordo que todo brasileiro tem que ter 6 armas, ou nós estamos de acordo que não é possível mais que a gente use a política de encarceramento como política social, como política de segregação social, não é? A gente aumentou a população carcerária em 10 vezes, a gente aumentou o número de homicídios no Brasil em 7 vezes, em menos de 10 anos. Então, quais são as políticas que permitem que a gente ganhe anos de vida com qualidade de vida? Essa é uma finalidade da saúde. A finalidade da saúde tem que ser mais saúde. Isso não é uma tautologia, não é? E as políticas, elas têm que ser compatíveis com isso. Veja, não importa muito se a gente é contra ou a favor do aborto, etc. Essa é uma questão de saúde pública, não é? O armamento é uma questão de saúde pública. As mudanças climáticas são questões de saúde pública. Nós temos que ser contra, não é? Nós temos que ser a favor de uma política de descarbonização. E, além disso tudo, se nós somos a favor das finalidades, né, se nós queremos aumentar a esperança de vida dos brasileiros, nós precisamos ter um financiamento compatível com isso, uma força de trabalho compatível com isso, etc., adequada a essas finalidades. Agora, se a gente não debate isso, tudo fica como se fosse muito consensual e fosse resolvido pela vacina. Vacina não resolve desigualdade, não é? Não resolve desigualdade. Se nós não diminuirmos as desigualdades no Brasil, não tem jeito, não tem jeito. Essas evidências sobre a Covid, elas são muito dolorosas, elas são muito dramáticas. Quem morreu, quem não morreu, quem teve cuidado, quem não teve cuidado, isso está na nossa... Gente, aqui a criança, o Miguel que morreu em Recife, ele é um retrato da sociedade brasileira, de uma empregada que teve que levar a criança para trabalhar, porque a escola estava fechada, a patroa, por sua vez, tinha uma atividade, que era uma atividade, digamos assim, de embelezamento, o menino morreu.
O Henry, não é, que eu acho que a pronúncia é Henry, não é Henry, ele morre de pandemia, é uma estrutura social cujo padrasto é médico, chama-se Doutor Jairinho, olha que fofo. É doutor, não é? Que é assim, nenhum de nós aqui se chama de doutor, e Jairinho, que é muito bonitinho, né? Ele é filhinho, ele é filhinho de alguém. Então, se a gente não reforma a polícia, se a gente não é contra as milícias, a gente não vai obter melhores condições de saúde. Então, essas finalidades, elas precisam ser debatidas, e elas não são consensuais, de jeito nenhum, não é? Pelo contrário, o que a gente tem hoje é a aprovação de 2 leis no nosso Congresso Nacional, não é? Uma lei a favor da vacina privada e uma lei a favor dos leitos privados. Então, os nossos representantes legislativos estão contra o SUS nesse momento no qual o Brasil se torna o epicentro da pandemia, o pária internacional, etc. Né? E só para finalizar, Márcia, eu concordo plenamente com você, né? Aquele mapa que a gente tinha no início da pandemia, que botava em vermelho os Estados Unidos, né, com grande número de mortes, o Reino Unido com grande número de mortes, Bélgica, etc., ele muda com a vacina. Né? Então, na realidade, veja, havia um certo espalhamento da pandemia, mas quando chega na hora, então, de ter uma estratégia de resolução, né, de tentativa de controle dessa pandemia, o mapa volta a mostrar aquele horror das desigualdades norte-sul, né, e das desigualdades entre a Europa e a Ásia, etc., etc. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa também falar sobre isso. Mas o que eu queria acentuar é isso. Eu gostaria muito que a gente divergisse, que a gente não só acentuasse nossas convergências. Por quê? Veja, a gente está no mesmo campo, não é? Nós estamos falando de saúde, todo dia a dia para se falar de saúde, mas é para falar seriamente sobre saúde, não é? A saúde não pode ser uma retórica política só, né? É preciso que ela tenha consequências concretas, políticas concretas. Não é possível a gente ser a favor do armamento, por exemplo, não é? Falando sobre saúde. Nem é possível que a gente seja a favor do racismo falando sobre saúde, né? Então, professora Lígia, muito obrigada, porque eu acho que a sua fala deixou bem claro que a gente não pode dividir questões sociais em caixas, né? A gente não pode separar a economia da saúde, está tudo ligado. O racismo está relacionado à saúde, o clima está relacionado à saúde. A gente precisa, para sair dessa pandemia, a gente precisa trazer as ciências sociais. E aqui fica a dica para os alunos que estão assistindo a gente: vocês querem trabalhar em saúde pública? Não chega a epidemiologia, e também não basta ser só médico, vocês têm que entender as origens, vocês têm que ler história, vocês têm que entender o contexto, e aí precisa, sim, da economia, da demografia, da sociologia, da antropologia. Sem isso, você vai achar que você está resolvendo alguma coisa, mas não está. Esse olhar é absolutamente fundamental. Obrigada, professora Lígia, por ter levantado isso. E agora eu tenho uma pergunta fácil para o Armínio, né? A gente tem todas essas demandas, a gente precisa fortalecer o SUS. Como é que a gente vai financiar o SUS no futuro, Armínio? Nós estamos falando aqui de uma situação muito estranha, como eu comentei na abertura. O gasto público no Brasil vem subindo praticamente há 30 anos. E, no entanto, o SUS se mantém nesses níveis insuficientes. Então, é uma questão de falta de prioridade, em última instância. Os espaços que existem são bastante importantes, assim como são também as demandas por recursos. O Brasil é um país cheio de carências. Eu acho que é preciso que se pense o conjunto. Foi feito agora aqui um manifesto que eu assino embaixo, de que nós precisamos unir disciplinas, olhares, e sem isso nós não vamos a lugar algum. Eu falo como um economista que tende a se isolar. Eu acho que a minha tribo está cada dia entendendo mais a importância de entender o pano de fundo político-social das coisas. Agora, no que diz respeito à saúde, ao orçamento, assim, eu hoje vejo alguns espaços para se trabalhar. São carências que incluem outros ângulos da política social também. Não vou cobrir aqui, isso hoje não cabe no nosso tempo.
Mas o básico, a meu ver, é assim. Primeiro, no Brasil, a carga tributária e o gasto público subiu muito ao longo dos anos, mas o investimento público no Brasil colapsou e o orçamento da saúde nunca foi prioridade compatível com o que está na Constituição. Então, essas são as contradições. O Brasil é um país de renda média, tem uma carga tributária relativamente elevada, mas tem um sistema tributário que é ele próprio uma fonte enorme de desigualdade e é um espaço, portanto, que pode e deve ser explorado, tanto no imposto de renda, no número absurdo de subsídios que nós temos. Ali tem muito espaço para se trabalhar. Depois, do lado do gasto, o Brasil tem 80% do gasto público indo para a folha de salários e previdência. Tá? A esmagadora maioria dos países de renda média gasta 60% ou menos nessas contas. Então, acho que ali tem um espaço para se pesquisar. Então, resumindo, eu acho que as coisas vão ter que incluir um olhar mais amplo sobre o orçamento que dê transparência a essas verdadeiras aberrações que são as alocações para certas áreas, dentre elas o grande destaque, ao meu ver, a saúde pública. Eu acho que é por aí, é uma questão bem complicada, porque tudo que está no orçamento tem dono, e esse é um problema de um país que tem uma política pulverizada, onde partidos não apresentam definições claras, programáticas e até ideológicas, onde questões importantes são canceladas, são abafadas, e eu não sei, sinceramente, muito o que fazer. Eu acho que a saída, em última instância, vai ter que vir pela política. Eu acho que o nosso papel é só mostrar para os nossos representantes: olha, isso aqui está torto, isso aqui está errado, vamos pensar de onde é que a coisa pode sair. Ok, dá para aumentar um pouco a carga tributária? Dá, eu acho que dá, outros acham que não. Vamos discutir esse assunto. Vamos fazer o que com o dinheiro? Também, idem. Tá? Então, assim, de onde vem o dinheiro? Em última instância, ele vem do orçamento, e o orçamento tem essas características que eu mencionei, que são insustentáveis, totalmente insustentáveis. Então, assim, é por aí. Acho que nós temos que buscar uma resposta política, em última instância. Uma resposta política bem informada é a esperança que eu tenho para o nosso futuro, que essas coisas gritem e provoquem respostas na linha do que vem sendo apresentado aqui. Obrigada, doutor Armínio. Bom, agora eu queria falar um pouquinho mais, queria que a gente conversasse mais sobre essa questão da tecnologia. E aí, doutor Gadelha, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre toda essa questão de investimento em tecnologia e ciência, e aí um pouco sobre o papel que elas têm no fortalecimento do futuro do SUS, mas também que o senhor falasse um pouquinho sobre as oportunidades e talvez o que a gente ainda não tem, ou seja, os espaços vazios que a gente precisa preencher no Brasil para poder ajudar nesse avanço tecnológico. Márcia, primeiro, depois da sua fala sobre a diferença norte-sul e sobre a geopolítica da saúde, que é o tema meu de trabalho a vida toda, né? Primeiro, não dá para falar do tema sem emoção, né? Eu vou chegar na ciência e tecnologia, mas eu quero dizer o seguinte: há uma hipocrisia com relação à Agenda 2030. A Agenda 2030 não é só a Amazônia, ela é central. Mas o lema principal da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. A gente tem hoje países que têm 15% da população compraram 65% das vacinas. Isso é inaceitável. Há uma negação da Agenda 2030, que é talvez a referência mais meritória de um sistema global que se volte para as pessoas e para o planeta, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, conversando com os estudantes aqui, eu acho que cabe, né? Eu era um economista industrial clássico, fui formado para aquilo, eu estudava biotecnologia, né? Biotecnologia. E a Fiocruz foi meu campo, o campo para a saúde. Eu fui completamente tomado pela área social, porque a gente vê a tecnologia, o conhecimento a serviço das pessoas. Eu comecei a pensar em hanseníase, malária, vacina para diarreia infantil. Então, também dizer para as pessoas, assim, inclusive o campo social,
ele gera salário, ele gera renda, ele gera inclusão. Não pode o país ficar condenado a extrair minério e derrubar árvore e a gente não poder desenvolver com base na ciência e tecnologia para o futuro. Então, existe uma geopolítica do conhecimento muito perversa e a gente tem que pensar isso. Eu sou do conselho do FNDCT, representando a SBPC. 93% dos recursos para a ciência foram contingenciados no meio da pandemia, gente. Isso não é minimamente razoável. Numa pandemia que mostrou o valor da ciência. E aí, para chegar em algo bem concreto, só para... eu acho que tem duas áreas essenciais da gente avançar na ciência e tecnologia. Uma nova vigilância epidemiológica, usando a genômica, a informação populacional, que a gente chegue antes da doença. E a Covid mostra isso. Eu não sou médico, mas eu sou um profissional de saúde, eu não sou apenas um economista, né? Eu quero dizer, a Covid mostra a diferença entre pessoas, as variantes que estão surgindo, a gente precisa chegar antes. Isso é fundamental. E outra coisa que a gente vem avançando muito na proposição é uma saúde pública de precisão, que tem tudo a ver com isso. Não é apenas a medicina personalizada, mas como que a gente faz uma saúde pública que trate a diversidade com equidade. Isso eu acho que é muito importante. Eu coloco esses grandes desafios e acho que é possível a gente pensar num padrão científico vinculado ao social, dando assim um estímulo para os estudantes pensarem nisso também, nos seus projetos de tese, seus projetos de estudo e nas suas atividades para o futuro. Vale a pena e é muito gratificante a gente se comprometer com a sociedade que a gente vive. Muito obrigada, doutor Gadelha. Quem dera o mundo tivesse uma rede integrada mesmo, norte-sul, de vigilância genômica, que a gente possa identificar patógenos antes deles criarem o problema. Acho que esse é o sonho de consumo de todo mundo que trabalha com saúde pública. Bom, então, o que eu queria fazer agora é dar para vocês 1 minuto ao desafio, hein, gente? 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, para uma reflexão final. Lembrando que a maioria do nosso público são o futuro do Brasil. São os estudantes que vão ser os futuros cientistas, os futuros tomadores de decisão. Então, eu vou começar com a minha querida professora Lígia. Então, para os nossos estudantes, né? O ser humano é frágil, o ser humano é mortal, né? E não há tecnologia, por enquanto, que dê jeito nisso, né? Então, portanto, nós precisamos ter sistemas de saúde, políticas de saúde, porque exatamente todas essas políticas nos ajudam a viver mais e melhor, não é? Então, venham para o sistema de saúde. O sistema de saúde será um grande empregador, será sempre, todo dia vai ter debate sobre saúde, saúde é prioridade. Então, por favor, fiquem conosco, né? A ideia que não haverá doença, né, é uma ideia, por exemplo, que prevaleceu muito no início da Revolução Russa, né? Se achava que com o fim do capitalismo haveria o fim da doença. Então, tinha um comissariado, né? Comissariado de saúde do povo, etc., etc. Muito interessante essa história, recuperar essa história, mas não, né? Não. O que a gente tem é uma humanidade que é humana, né? Somos demasiadamente humanos porque somos demasiadamente frágeis, conectados com a natureza e tal. Então, essa é uma reflexão, não é? A reflexão é que, como somos demasiadamente humanos, também somos demasiadamente sociais. E as resoluções de qualquer problema social, elas são resoluções também sociais. Então, não só fiquem conosco, mas vamos para a política, né? Para a boa política. Tem agora a CPI da pandemia. A gente precisa subsidiar muito essa CPI da pandemia. Precisamos que essa CPI da pandemia tenha resultados, que a gente saia da CPI da pandemia com uma perspectiva de fortalecimento do SUS, não é só denúncia. Nós precisamos transformar todo esse processo de destruição num processo de construção. Então, vamos nessa, vamos juntos. Né? Vamos juntos, somos humanos, somos mortais, e por isso precisamos nos organizar, precisamos construir, precisamos participar. Obrigada, professora Lígia. Armínio. Quase impossível falar depois da Lígia, mas vamos lá. Eu podia dizer só, Lígia, pega o meu minuto aí e fala um pouco mais. Assim, eu realmente acho, falando para os estudantes, sobretudo, que nós temos que tomar as rédeas do nosso futuro, e vocês têm que seguir nessa linha de engajamento, seja direto no setor público, na política, mesmo na iniciativa privada. Acho que está em curso uma mudança de mentalidade,
Hoje nós estamos diante de um desafio colossal aqui no curto prazo da pandemia, mas um outro a médio prazo existencial de mudança climática. E eu acho que nós temos que cair na real. É disso que se trata, em última instância, o tema. Nós estamos falando aqui para alunos de Harvard. Hoje nós temos aí a deputada Tabata Amaral, o Renan Ferreirinha aqui no Rio. Sigam esse caminho. E se vocês forem seguir um outro caminho, fiquem perto, discutam os assuntos, procurem se informar, porque eu acho que é daí que vem a solução. No momento, nós estamos numa fase de sobrevivência, de resistência, mas eu acho que dá para também apostar no futuro, plantar umas sementes, se preparar, janelas de oportunidade vão se abrir, vamos estar prontos, não vamos perder as chances, elas aparecem e desaparecem. Então é isso, é engajar, apostar no futuro. Nós somos frágeis, sim, mas, olha, enquanto nós estamos por aqui, vamos tentar, né? Acho que é isso, vamos insistir. Obrigada, Hermínio. Carlos. Gente, a mensagem maior que eu queria dar aqui saúde é desenvolvimento. Ele incorpora as 3 vertentes do desenvolvimento sustentável, ela é desenvolvimento social, ela é desenvolvimento econômico e ela é desenvolvimento ambiental. Você não tem saúde sem um meio ambiente favorável, né? Só para dar o exemplo do nosso país, um dado que eu cito muito, eu vejo tudo que vem como problema, eu vejo como oportunidade. A saúde mobiliza 9% do PIB, tem que aumentar a dimensão pública do financiamento, como o Hermínio falou, mas ela é um grande sistema, gera 8 milhões de empregos diretos. Se eu pegar emprego direto e indireto, chega a 20 milhões de empregos. Saúde é solução para sair da crise. Era hora de investir mais na saúde, que gera crescimento, gera renda. 1/3 da ciência brasileira está no campo da saúde, permitindo gerar inovação, né? Então, isso coloca, na verdade, um desafio imenso. E aí eu queria fazer o estímulo à transdisciplinaridade, a gente trabalhar com o problema, conversar com o pessoal da área econômica, social. A gente não pode ficar nas nossas caixinhas. A gente tem que pensar um novo padrão. E aí, só para fechar aqui, eu digo, tem um pensador da saúde coletiva que usava essa frase, eu gosto muito. Vamos pensar não apenas nos pares, vamos pensar também nos ímpares, que não estão discutindo aqui com a gente dentro da nossa caixinha, e os ímpares, no caso, aumentar o nosso diálogo com as demandas da nossa sociedade. A saúde permite isso e eu estimulo muito. Venham para essa agenda, que ela é maravilhosa e necessária para o futuro do Brasil e do planeta. Obrigada, Carlos. Ministro. A grande chance. Se o Eric Hobsbawm escreveu O Breve Século XX, partindo ali da Primeira Guerra Mundial, da crise da Bolsa de Nova York, e terminou com a viagem à Lua, o século XXI começa o ponto fulcral que vai estar em todos os livros de história da humanidade, vai ser a pandemia. Como que o mundo lidou com esse desafio que não é individual. O vírus não ataca o indivíduo, ele ataca os valores, ataca a sociedade, ataca a educação, o esporte, a cultura, a economia, e olha para a saúde e fala: decifra-me ou devora-te. Todos nós precisamos nos desarmar dos conceitos, modernizar, atualizar. Quem planejou alguma coisa antes da pandemia, com as suas certezas dos seus mundinhos, dos seus castelos, quebra a cara agora, porque as suas certezas e os seus castelos foram demolidos. E agora precisa se reinventar, e é uma chance para todo mundo resetar, começar, recomeçar, repensar, reafirmar. O mundo agora não deixa definitivamente a era do eu, ou do ele, de apontar o dedo. Agora somos nós. Agora é como você vai se colocar nessa história, como você vai deixar a sua impressão de colaboração para o mundo. Em tecnologia, em estudo, você está em Harvard. Eu tive aí, fiz um curso aí em Harvard, estive em Atlanta, optei de voltar para cá, porque fisicamente era importante. Agora você que está aí, você pode estar em qualquer lugar do mundo, e você está conectado com os problemas sociais do Brasil, mas se preocupe também com o da África, com o da Ásia, e de fazer um mundo melhor, de fazer uma virada maior. Eu sou muito otimista que o breve século XXI começou agora
mas que a gente não vai levar até o final do século XXI para entender que a chance está dada para todo mundo. As cartas estão todas à mesa. Desarmem seus espíritos, não se deixem prisioneiros de nenhuma ideologia que os sufoque e de qualquer certeza que seja absoluta. Desarme, venha, dialogue, que com o diálogo bem horizontal, plural, a gente vai sair melhor, maior, não só como pessoa, mas também como grandes sistemas de saúde, sistemas de enfrentamento à questão climática, de enfrentamento ao racismo estrutural que existe na humanidade, de enfrentamento das desigualdades, e isso tudo gerado com uma política que saiba fazer com que esse resultado seja medido, que tenha métrica para a gente saber o papel da gente nesse século XXI. Obrigado aí pela comissão organizadora, pelo convite. Obrigado, Márcia. Obrigada, eu queria agradecer a cada um de vocês por dedicar uma horinha deste sábado conosco para dividir o conhecimento com os nossos alunos, mas também servir como uma fonte de inspiração. Eu espero que os alunos usem essa discussão e se lembrem que é importante conhecer o Brasil, é importante ler história, por favor, leiam a história, conheçam como que a gente chegou até aqui, porque muitos dos problemas que a gente está vendo aqui, as raízes estão na história, entendam o Brasil, e lembrem-se sempre de Guimarães Rosa, que a vida que é da gente é coragem, que cada um de nós aqui que está trabalhando em pesquisa, que está gerando ciência, gerando conhecimento, que cada pessoa que está desde o começo do ano passado trabalhando na linha de frente, e que cada um de vocês, alunos que estão começando agora, não se desanimem em frente às dificuldades, mas que tenham coragem para seguir adiante, e que cada um de nós continue tendo a coragem para fazer ciência de alta qualidade, levantar a voz da ciência, mais do que nunca a gente precisa disso. Bom dia a todos vocês e um bom final de evento. Obrigada.